Olá, eu sou Ricardo Mariz e quero conversar com você sobre a seguinte questão: vale a pena ser professor? O Esquina do Pensamento de hoje vai conversar sobre uma figura presente na vida de todos nós. Todos nós temos lembranças e convivemos durante muito tempo com uma figura do professor ou da professora. São lembranças boas ou lembranças ruins, mas essa é uma figura dentro da estrutura social que marca de maneira positiva ou nem tão positiva a vida de todo mundo. Essa extensa convivência com o professor e com a escola costuma gerar uma noção equivocada, a noção de que todo mundo entende de educação. A medida provisória recentemente lançada pelo governo federal, por exemplo, quando pensa notório saber, acho que comete esse tipo de equívoco. Só porque eu sei alguma coisa, é sinal de que eu sei ensinar essa mesma coisa, esse mesmo conteúdo. Bem, nós não temos essas confusões em outras profissões. Nós não temos essas confusões, por exemplo, com os engenheiros, com os arquitetos, com os médicos. Mas eu penso que é essa aproximação que nos faz, então, ter essa confusão. Agora, também é essa aproximação que torna tão marcante essa profissão. E é dentro desse contexto, então, que eu penso que a gente tem que enfrentar essa pergunta se vale ou não vale a pena ser professor. Ser professor, na maneira que eu consigo perceber, é além da dimensão profissional. É também uma profissão, mas é uma forma de inserção na vida. É alguém que, apaixonado por aprender, resolveu ensinar. Ou seja, resolveu criar situações para que os outros aprendam também. Eu penso que o professor tem duas características. Ele fareja a oportunidade de aprendizagem. O professor é aquele que está no cinema assistindo um filme para relaxar e lembra de alguma coisa para usar na sala de aula dele. E ele também não enxerga bem. Todo professor não enxerga bem. Ele enxerga mais do que existe. Ele enxerga o potencial que existe. Ele não enxerga o que o educando sabe. Ele enxerga o que o educando pode saber. O professor é aquele que sabe jogar o jogo entre o eu já sei, eu não sei e eu penso que sei. E nesse jogo a gente toma posição. Ser professor é uma tomada de posição. Eu posso tomar essa posição na perspectiva de manutenção das coisas, posso tomar essa posição na perspectiva de transformação das coisas, ou tomar uma posição na perspectiva espontaneísta, como alerta Madalena Freire, e que me parece que é uma posição mais grave de todas. Bem, essa tomada de posição traz para si a dimensão política da nossa profissão de professor. Por isso que eu tenho uma dificuldade de compreender essa ideia da escola sem partido. É evidente que doutrinação é uma outra história. O bom professor é aquele que faz com que o aluno pense com a própria cabeça, pense de maneira autônoma e de maneira responsável. Sabe aquela expressão nadar contra a corrente? Então, eu posso, numa correnteza, nadar a favor da correnteza, nadar contra a correnteza. Se eu ficar parado nessa pseudo-neutralidade, a correnteza me leva. Não existe essa possibilidade. Ou eu vou a favor, ou eu vou contra a correnteza. Mas eu acho que tem um trecho de um livro da Hannah Arendt, que é o livro Entre o Passado e o Futuro, que explica de maneira bem mais clara essa questão que eu quero partilhar com você, e eu queria pedir licença para ler esse trecho. A Hannah Arendt diz o seguinte para a gente: a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele, e com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável se não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é também onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las do nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender coisa nova e imprevista para nós, preparando-as em vez disso com antecedência para a tarefa de renovar o mundo comum. Diante disso, eu quero retomar a pergunta: vale a pena ser professor? Bem, eu posso te dar 10 motivos para te dizer que não vale a pena, e posso te dar outros 10 motivos para te dizer que vale a pena. É uma decisão. Qual é o seu projeto de vida? Qual é a sua inscrição na sociedade? Qual é a sua praia? Um abraço, até a próxima esquina.